A investigação na mansão John Wayne começou como um trabalho de preservação de rotina. Terminou com cientistas pedindo intervenção federal por trás de uma parede falsa em seu escritório. Eles encontraram uma coleção que violava todas as leis da física. Máscaras antigas que pareciam observá-los. Pacotes de remédios que faziam as agulhas das bússolas girarem descontroladamente. As últimas anotações do diário de Wayne, escondidas por 45 anos, descrevem vozes na noite e sombras que se moviam sozinhas. Ele escreveu sobre pagar o preço e manter o equilíbrio. A descoberta mais arrepiante. As evidências sugerem que Wayne não estava colecionando esses artefatos. Eles é que estavam colecionando ele. Agora, os especialistas estão fazendo perguntas aterrorizantes. John Wayne nasceu em 26 de maio de 1907 em Windthorpe, uma cidadezinha tranquila de Iowa, onde as pessoas ainda falavam baixo e liam o jornal local todas as noites. O jornal publicou uma notícia bombástica 4 dias após o seu nascimento. Escreveram que o bebê Marion Robert Morrison pesava 5,9 quilos. As pessoas brincavam dizendo que nenhum recém-nascido deveria ser tão grande, a menos que planejasse se tornar alguém extraordinário. E, de uma forma estranha, esse indício já estava lá. Mesmo em seus primeiros anos, pequenas coisas o moldavam. Quando tinha apenas 3 anos, ele escorregou em um riacho congelado e teria morrido se um estranho não o tivesse resgatado. Esse tipo de resgate deixa uma marca. Ele infunde uma força silenciosa dentro de um menino antes mesmo que ele compreenda o mundo. Seu nome também mudou. Primeiro, ele se chamava Marion Robert. Depois, seus pais mudaram o nome do segundo filho para Robert. Assim, Marion se tornou Marion Mitchell. Parecia que o mundo o impulsionava constantemente em direção a novas identidades. Então, em 1914, os Morrisons empacotaram tudo e se mudaram para Glendale depois que os negócios do pai faliram. Foi difícil, mas algo novo começou ali. Marion andava para todo lado com seu enorme Airedale Terrier. O nome do cachorro era Duke. Logo, as pessoas da cidade começaram a chamar o menino de Grande Duke e o cachorro de Pequeno Duke. O apelido grudou nele como cola. A escola não era o único lugar onde ele se esforçava ao máximo. O futebol representava liberdade para ele. Em 1925, ganhou uma bolsa de estudos para a USC, onde cursou direito e ingressou na fraternidade Sigma Chi. A vida parecia estável até que um acidente praticando body surf fraturou seu ombro. A dor pôs fim à sua bolsa de estudos e a qualquer sonho de um futuro no futebol. Foi como se uma porta se fechasse com força, mas outra se abriu simplesmente porque ele precisava trabalhar. Em 1927, por SAT, conseguiu um emprego nos estúdios da Fox, carregando adereços por $35 por semana. Ele ainda não sabia, mas entrar naquele estúdio mudaria tudo. Naqueles primeiros anos, ninguém o via como uma futura estrela. Jogavam-lhe pequenos papéis de figurante. Ele chegou a interpretar um jogador de futebol americano no filme Brown of Harvard, 1926, sem nunca ter seu nome creditado. Mas ele continuou trabalhando e, aos poucos, cruzou o caminho de John Ford. Ford percebeu algo nele, a altura, a presença, a ambição. Deu-lhe conselhos e o incentivou a adotar um novo nome. Mary e Morrison não se encaixavam no tipo de história que Hollywood queria para ele. Eles exploraram outras opções por um tempo. Finalmente, optaram por John Wayne. Soava forte, limpo, perfeito para um cartaz de filme. Mesmo assim, a jornada foi árdua. Entre 1930 e 1939, ele atuou em mais de 80 filmes. Eram faroestes apressados, filmados em 2 ou 3 dias. Ele se alimentava de latas de feijão aquecidas em um fogão elétrico barato, em um quartinho minúsculo. Algumas noites, chegou a pensar em desistir. Em 1938, estava perto de se render. Mas tudo mudou no ano seguinte, de uma forma que ele jamais imaginaria. A diligência chegou como um choque em sua vida. John Ford teve que lutar contra os executivos do estúdio que queriam Gary Cooper em seu lugar. Ford se recusou a ceder. E quando Wayne entrou em cena como o garoto Ringo, a câmera focou em seu rosto e algo eletrizante aconteceu. Aquele breve momento levou 27 tomadas e quase um dia inteiro, mas tornou Wayne inesquecível. Stagecoach recebeu 7 indicações ao Oscar e o transformou em uma estrela da noite para o dia. Mesmo assim, Wayne ganhou apenas $3.700 americanos pelo papel. Não importava, um caminho finalmente se abriu. A partir daí, ele passou a interpretar papéis que moldaram a forma como a América imaginava a coragem. Entre 1940 e 1976, ele atuou em mais de 170 filmes, faroestes, histórias de guerra, homens que se mantinham firmes mesmo quando o mundo desmoronava ao seu redor. Ele insistia em fazer suas próprias cenas de ação muito depois que a maioria dos atores já teria desistido.
Durante a Batalha do Álamo, em 1960, ele fraturou costelas e machucou o pulmão ao cair de um cavalo, mas não abandonou as filmagens. Ele se levantou e continuou filmando porque era assim que ele era. E sim, as pessoas comentavam o fato de ele nunca ter servido no exército. Essa verdade o acompanhou por toda parte. Ele se candidatou ao OSS uma vez e foi rejeitado. Talvez essa rejeição o tenha impulsionado ainda mais em filmes como Areias de Eoima, em 1949. Sua atuação convenceu os espectadores de que ele devia ter conhecido a verdadeira batalha. O filme lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Seu orgulho cresceu com isso, sua imagem se tornou ainda maior. Mas por trás de tudo isso havia algo ainda mais poderoso. Seu trabalho com John Ford o moldou por décadas. A amizade entre eles foi repleta de admiração e conflitos. Ford podia ser cruel. Ele pressionava Wayne a repetir pequenos movimentos inúmeras vezes. Em Rastros de Ódio, 1956, fez com que ele refizesse uma simples cena de pegar uma arma 17 vezes. Wayne nunca reclamou. Ford acreditava que a pressão gerava melhores atuações, e Wayne confiava nele. O último filme que fizeram juntos, Donovan's Wraith, 1963, quase foi cancelado porque ambos estavam exaustos. Ford estava com a saúde debilitada, chegando a dirigir em macas. Wayne se sentia velho demais para o papel, mas mesmo assim eles seguiram em frente. Sands of Eoima, 1963, catapultou Wayne para um novo patamar de fama, mas sua produção quase o levou à ruína. Explosivos de Verdade, Lança-Chamas de Verdade. Em 17 de agosto de 1949, uma explosão acidental o deixou inconsciente por quase 30 minutos. As filmagens foram interrompidas por 2 dias. O filme misturou 600 metros de filmagens reais de combate em Eoima, com cenas encenadas. Parecia real porque, de muitas maneiras, era. Mesmo assim, não foi o suficiente para lhe render o Oscar. Brick Crawford o derrotou naquele ano. Mas Wayne continuou em frente. Então veio o Álamo, seu grande sonho. Ele passou mais de 15 anos tentando realizar o projeto. Hipotecou quase tudo o que possuía para ajudar a cobrir o orçamento de 12 milhões de dólares. O cenário em tamanho real, construído no Texas, utilizou mais de 1,5 milhão de tijolos de adobe e levou 2 anos para ser concluído. Ele dirigiu, estrelou, enfrentou inúmeros atrasos, calor escaldante e até mesmo um acidente que deixou um figurante com 26 pontos. A estreia em San Antônio foi um sucesso estrondoso, com um desfile de centenas de cavalos. O filme arrecadou 17 milhões de dólares, um valor respeitável, mas insuficiente para quitar a enorme dívida. O filme recebeu 7 indicações ao Oscar, mas nenhuma para sua direção, o que o magoou profundamente. Alguns anos depois, True Grit chegou como uma redenção silenciosa. Ele tinha 61 anos. Sobreviveu a um câncer de pulmão em 1964. Não achava que conseguiria interpretar Rooster Cogburn, mas assim que assumiu o papel, algo se encaixou. As filmagens no ar frio das montanhas do Colorado o esgotaram. Em alguns dias, ele precisava de oxigênio entre as tomadas. Em 18 de setembro de 1968, seu cavalo tropeçou em uma ladeira íngreme e quase o derrubou. Ele sofreu uma lesão muscular no ombro, mas continuou filmando. Quando ganhou o Oscar em 7 de abril de 1970, sorriu apesar de uma febre de 39,4 graus Celsius. Brincou sobre ter colocado o tapa-olho 35 anos antes. As pessoas diziam que o prêmio era, na verdade, por toda a sua carreira, não apenas por aquele papel. Wayne concordou discretamente, mas sua vida também teve seus momentos sombrios. Suas convicções políticas se tornaram mais rígidas com a idade. Ele apoiou o movimento anticomunista, chegando a apoiar Joseph McCarthy durante a década de 1950. Por um breve período em 1962, juntou-se à Sociedade John Birch, da qual se desligou 3 meses depois, quando o grupo acusou o presidente Eisenhower de ser um agente soviético. E em sua entrevista para a Playboy, em 1971, ele disse coisas sobre afro-americanos e nativos americanos que ainda mancham seu legado. Declarações sobre supremacia branca. Declarações desconsiderando o sofrimento dos povos nativos. Palavras que chocaram pessoas décadas depois. Em 2016, a Assembleia Legislativa da Califórnia rejeitou um plano para o dia de John Wayne por causa desses comentários. A votação foi de 36 a 19. No entanto, por trás das brigas públicas e opiniões firmes, ele tinha amizades profundas. Maureen O'Hara esteve ao lado dele a vida toda. John Ford o desafiou e o moldou mais do que qualquer outra pessoa. Ele discutia política com Kirk Douglas, mas nunca deixou que isso arruinasse a amizade entre eles. Compartilhou risadas com Sammy Davis Jr. e incentivou Ronald Reagan muito antes de Reagan entrar para a política.
Suas amizades revelaram lados dele que nem sempre correspondiam ao homem que as pessoas viam nas entrevistas. E havia o John Wayne mais reservado, aquele em quem as pessoas raramente pensam. Ele adorava xadrez, carregava um tabuleiro para todos os lugares e jogava no set sempre que podia. Em 1973, ele chegou a jogar uma partida contra um computador em uma conferência nacional de tecnologia em Nova York. Mas seu maior refúgio era o Wild Goose, o iate de 41 metros que comprou em 1962 por cento e $16 mil americanos. Gastou cerca de $4 milhões americanos a mais para transformá-lo em seu santuário flutuante. Aumentou o teto para acomodar sua estatura de 1,93 metros. Adicionou 5 cabines, uma lareira, uma mesa de pôquer e espaço para mais de 120 convidados. Disse que nunca o venderia, mas, antes de morrer em 1979, desfez-se dele para facilitar a resolução de seus assuntos. Hoje, Whittier está ancorado em Newport Beach, servindo de palco para eventos e passeios. Alguns dizem que seu espírito ainda permanece lá. Sua filha, Marissa, ainda deseja que alguém o restaure à sua forma original. A história de amor de John Wayne nunca foi linear. Ela se estendeu por 3 casamentos, quase 50 anos e uma vida inteira de fama crescente que o arrastava para dentro e para fora de problemas. Tudo começou em 1933, quando ele se casou com Josephine Saenz. Sua carreira estava em ascensão meteórica e o mundo finalmente o notava. Tiveram 4 filhos juntos e tentaram construir algo estável, mas o ritmo de vida dele o afastava constantemente. Em 1938, ele se envolveu em um caso apaixonado com Marlene Dietrich, e esse segredo corroeu as estruturas de seu casamento. Ele tentou consertar as coisas. Chegou a levar Josephine em uma viagem ao México em 1943, na esperança de que pudessem se reencontrar, mas a distância já era insuportável. O casamento terminou em 1945. Um ano depois, ele se casou com Esperanza Bauer. Ela havia sido uma atriz no México, uma mulher de temperamento forte e temperamento forte. O casamento desmoronou rapidamente. Ela estava convencida de que ele estava tendo um caso com Gail Russell. Durante as filmagens de Angel and the Bad Man em 1947, e seu medo se transformou em fúria. Certa noite, quando Wayne entrou pela porta da frente após uma festa do elenco, ela estava bêbada e à espera. Tentou atirar nele assim que ele entrou. A bala errou o alvo, mas a mensagem foi transmitida. O casamento se arrastou até 1954, repleto de brigas e suspeitas, e finalmente desmoronou. Naquele mesmo ano, ele se casou com Pilar Platt, e por um tempo, pareceu haver calmaria após uma longa tempestade. Tiveram 3 filhos e construíram um lar que parecia mais estável do que qualquer outro que ele tivesse tido antes. No entanto, até mesmo essa estrutura tinha suas rachaduras. Em 1973, o casamento desmoronou silenciosamente. Ele não se divorciou de Parle, mas seguiu em frente e começou a viver com sua ex-secretária, Pat Stacey. Mesmo assim, Parle permaneceu legalmente sua esposa até sua morte, em 1979. Em meio a tudo isso, havia a paixão que compartilhava com Marlene Dietrich, um vínculo que iluminou quase 10 anos de sua vida. O caso deles começou em 1938, durante as filmagens de Seven Sinners. Ela tinha poder em Hollywood e o usou a seu favor. Insistiu que ele fosse escalado para contracenar com ela. A química entre eles transpareceu no filme de uma forma que nenhum diretor conseguiria simular. Filmaram os spoilers em 1942. Filmaram Pittsburgh no mesmo ano. As pessoas cochichavam quando Wayne saía da casa dela ao amanhecer. Dietrich escrevia cartas para ele, repletas de saudade. Ele respondia com a mesma intensidade. Ele a amava mesmo quando a culpa o consumia. E ela continuou a chamá-lo de o amor da sua vida muito depois do fim do caso. Em 1947, e então havia Maureen O'Hara. A ligação entre eles intrigou as pessoas por décadas. Eles se conheceram em 1939 e trabalharam juntos repetidas vezes. Rio Grande em 1950, O Homem Tranquilo em 1952. As cenas pareciam tão reais que estranhos paravam O'Hara para parabenizá-la pelos filhos de Wayne, pensando que ela era a mãe deles. Os filhos de Wayne até a chamavam de Tia Maureen. Eles negaram tudo, mas a química entre eles era impossível de ignorar. Anos depois, em 2023, o neto de O'Hara confirmou discretamente que eles tiveram um breve romance, embora tenha acrescentado que ela era forte demais para ele. A amizade deles durou quase 40 anos. Quando Wayne estava morrendo de câncer em 1978, O'Hara viajou ao Congresso para lutar por ele. Ela insistiu para que ele recebesse a medalha do Congresso.
e ele recebeu. Ela o apoiou quando suas forças estavam se esvaindo. Mas a pessoa que permaneceu ao seu lado na reta final de sua vida foi Pat Stacey. Ela entrou em sua vida em 1973, após a separação dele de Parr. Nascida em 1941, era muito mais jovem que ele, mas se tornou o porto seguro em que ele se apoiava. Eles viveram juntos até a morte dele, em 1979. Ela cuidou dele durante sua doença terminal, manteve a casa em ordem e esteve ao seu lado em público quando sua saúde começou a declinar. As pessoas comentavam sobre a diferença de idade. Comentavam sobre o fato de ele ainda ser legalmente casado. Wayne não se importava. Ele permaneceu com a pessoa que tornou seus últimos anos mais tranquilos. Após a morte dele, ela escreveu um livro chamado Duke, em 1983, mostrando ao mundo uma versão mais serena dele, um homem repleto de medo, bondade e exaustão. Pat nunca mais se casou. Ela faleceu em 1995. Wayne lutava contra o câncer desde 1964, quando os médicos lhe disseram que tinha câncer de pulmão aos 57 anos. Ele fumava até 6 maços de cigarro por dia durante anos, e os danos o alcançaram. Os cirurgiões removeram todo o seu pulmão esquerdo e 2 costelas. A taxa de sobrevivência na época era de apenas 50%. Ele viveu por 5 anos. Permaneceu livre do câncer. Em vez de esconder sua doença, ele falava sobre ela publicamente. Ele alertava as pessoas para que fizessem exames. Ele gravou anúncios incentivando a pesquisa sobre o câncer. Ajudou as pessoas a encararem a doença sem vergonha e popularizou uma expressão que se tornou um clássico: o grande C. Mas, em 1979, o câncer o encontrou novamente. Desta vez, no estômago. Ele participou de um estudo experimental de vacina, continuou trabalhando, continuou lutando e até gravou mensagens públicas de seu leito hospitalar. Em uma de suas últimas declarações, disse ao público que uma cura poderia surgir um dia, com ou sem a ajuda deles, mas que apostar a vida na espera era um risco que ninguém deveria correr. Seu último filme, The Shootist, de 1976, carregava um peso inquietante por contar a história de um pistoleiro moribundo em busca de uma maneira honrosa de deixar este mundo. Wayne tinha 68 anos quando o filmou. Sua respiração estava curta. Seu corpo, cansado. Mesmo assim, ele continuou realizando suas próprias cenas de ação, incluindo quedas dolorosas em um piso de madeira. Precisava de oxigênio entre as tomadas, mas nunca reclamou. Os críticos sentiram a verdade por trás de sua atuação. Vincent Canby disse que Wayne estava em seu auge de força. Roger Ebert considerou o filme especial. Wayne chegou a mudar o final. No livro, o personagem morre com um tiro nas costas. Wayne se recusou. Ele disse que nunca havia interpretado um homem que atirasse em alguém pelas costas ou morresse dessa forma. O filme arrecadou 13,4 milhões de dólares americanos e se tornou sua última atuação nas telas. Ele morreu em 11 de junho de 1979, às 17h23, no Centro Médico da UCLA. Tinha 72 anos. A notícia se espalhou rapidamente. O presidente Jimmy Carter disse que o país havia perdido um verdadeiro herói. Fãs lotaram o hospital e sua casa em Newport Beach. Deixaram chapéus, bilhetes e flores. Sua estrela na calçada da fama desapareceu sob as velas. Seu funeral, em 15 de junho, foi privado, mas uma homenagem pública em 27 de junho atraiu 25 milhões de telespectadores. O condado de Orange renomeou seu aeroporto em sua homenagem naquele mesmo ano. A tristeza se espalhou pelo país, pois as pessoas sentiam que haviam perdido a última peça de uma América tradicional. Sua família sabia de seu desejo. Ele queria que seu nome ajudasse na luta contra o câncer. Assim, em 1985, eles criaram a Fundação John Wayne para o Câncer. Sua missão era simples: coragem, força e determinação. A fundação financiou pesquisas, educação e programas para jovens. Ela ajudou a criar o Instituto de Câncer John Wayne, pioneiro na biópsia do linfonodo sentinela, um avanço no tratamento do melanoma e do câncer de mama. Em 2025, mais de 170 oncologistas formados pelos programas de Wayne atuavam em todo o mundo. A fundação arrecadou mais de 5 milhões de dólares americanos somente em 2024, destinando 90% desse valor diretamente para pesquisa e prevenção. Quando Wayne faleceu, seu patrimônio foi avaliado em 6,85 milhões de dólares americanos. Ajustado aos valores de 2025, esse valor gira em torno de 25 milhões de dólares americanos. As pessoas ficaram chocadas porque ele havia sido um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Seu patrimônio incluía cerca de 1 milhão de dólares em imóveis e 6 milhões em bens pessoais. Ele ganhava aproximadamente 100 mil dólares por ano em renda passiva, o equivalente a cerca de 350 mil dólares hoje.
Ele havia ganho muito mais durante sua vida. Só o filme Bravura Indômita lhe rendeu $1 milhão adiantados, mais 10% da bilheteria. Mas Wayne era generoso e gastava sem limites. Ele havia vendido seu amado iate, a Wild Goose, por $750 mil pouco antes de sua morte. E ele não fazia parte do espólio. Sua casa em Newport Beach era seu orgulho. Ele a comprou em 1965 e morou lá até falecer. Da rua parecia pequena, mas ao entrar, revelava um espaço amplo e acolhedor com vista para o mar e para a Ilha Baloa. Após sua morte, foi vendida por $5,5 milhões em 1980. Em 2011, foi colocada à venda novamente por $3,95 milhões. Antes dessa casa, ele morava em um rancho de 2 hectares em Enino. Mas, aos 58 anos, mudou-se para o sul, para a tranquilidade do condado de Orange. Ele gostava de dizer que estava feliz por ter vindo quando veio, porque com certeza não tinha mais condições de manter o lugar. Seus objetos pessoais contavam sua própria história. Em 2011, mais de 700 itens foram leiloados e arrecadaram $5,38 milhões americanos. Uma boina de lã verde dos Boinas Verdes foi vendida por $179.250 americanos. Seu Globo de Ouro por Bravura Indômita foi vendido por $143.400 americanos. Seu tapa-olho, também usado no filme, foi vendido por $47.800 americanos. Até mesmo sua última carteira de motorista foi vendida por $89.625, o preço mais alto já pago por uma carteira permanente. Suas armas de fogo também atraíram lances, incluindo um rifle Winchester Centennial, que foi vendido por $13.315 americanos. Seu testamento adicionou ainda mais tensão. Ele excluiu Pilar completamente, embora tivessem sido casados por mais de 20 anos. Eles se separaram em 1973, mas nunca se divorciaram. Mesmo assim, ele não a incluiu na herança. Em vez disso, dividiu tudo entre seus 7 filhos. O testamento gerou disputas por décadas. Em 2010, sua filha Isa processou seu irmão Ethan e a John Wayne Enterprises, tentando forçar a compra de sua parte na herança. Alguns dos legados incluíam itens pessoais com valor sentimental, e sua distribuição desigual provocou discussões que persistiram muito depois da morte de Wayne. John Wayne passou a vida inteira interpretando o homem forte nas telas. Mas, ao começar a olhar por trás da cortina, o retrato se amplia e se torna cada vez mais complexo. Começa com os cômodos que ele preenchia e os objetos que guardava por perto. E logo se revela um homem que viveu cercado por milhares de histórias que nem sempre lhe pertenciam. Sua coleção de arte indígena americana foi uma das primeiras surpresas descobertas. Mais de 3.000 peças preenchiam suas casas. De tapetes Navajo e bonecas Hopi Cassina, a cerâmica Pueblo e trabalhos em miçangas tão detalhados que pareciam vivos. Seu fascínio começou na década de 1940, durante as longas filmagens no Monument Valley, onde passou um tempo com famílias Navajo e trocou adereços por tesouros reais. A curiosidade se transformou em algo grandioso. Ele possuía um cobertor de chefe Navajo do século XIX, avaliado em mais de $500 mil americanos hoje. Guardava camisas raras da Guerra do Apache, decoradas com mechas de couro cabeludo humano, porque sabia o quanto eram controversas. Em 1972, ele chegou a encomendar uma série de 25 tapetes Navajo com seu próprio rosto bordado. Um deles foi vendido por $1, $1,2 milhão em 2018. E, entre tudo isso, havia itens sagrados, pacotes de medicina, máscaras cerimoniais, artefatos que nunca deveriam ter ficado em um cômodo privado. Essa parte de sua história ainda gera discussões até hoje. Quando morreu, em 1979, doou 81 bonecas Cassina ao Museu Nacional do Cowboy e da Herança Ocidental, deixando um legado que é ao mesmo tempo admirado e questionado. À medida que você se aprofunda em seu mundo particular, uma camada mais suave se revela. John Wayne, o Cowboy Durão, possuía uma biblioteca pessoal com mais de 15.000 livros. Ele lia poesia, história militar, política e literatura clássica. Tinha todos os livros de Churchill e até mesmo um exemplar autografado da série sobre a Segunda Guerra Mundial. E então você encontra prateleiras repletas de teoria comunista. Mais de 200 livros de Marx, Lenin e Mao. Ele rabiscava as páginas com anotações como se estivesse discutindo com elas. As pessoas nunca viam esse lado dele. Nos sets de filmagem, jogava xadrez entre as tomadas, às vezes vencendo membros da equipe que o subestimavam. Em 1967, chegou a jogar uma partida televisionada contra Boris Spassky, que durou 45 lances e terminou empatada.
Seu conjunto de xadrez personalizado foi posteriormente vendido por $143 mil americanos. E, discretamente, nas altas horas da noite, escrevia poesia, mais de 100 poemas, dos quais apenas 50 exemplares de sua coleção particular, Sagebrush Soliloquies, foram impressos em 1978 e entregues a amigos próximos. Era um lado dele que o mundo mal vislumbrava. Então, em 2015, uma grande caixa de cartas veio à tona, contendo cerca de 3.000 correspondências de 5 décadas diferentes. E isso abriu ainda mais as portas para esse lado. Em uma carta de 1959 para John Ford, ele reclamava que Hollywood estava se transformando em um circo. Em meados da década de 1960, escreveu em particular para Lyndon Johnson elogiando aspectos da grande sociedade. Isso chocou muitos, pois ele sempre demonstrava uma postura conservadora rígida em público. Em 1971, ele disse a Sidney Poitier que havia se enganado sobre muitas coisas na vida e que o tratamento dado aos negros americanos era uma vergonha. Mais tarde, entrou em conflito com Ronald Reagan por causa dos tratados do Canal do Panamá. Em uma carta datada de 12 de setembro de 1977, ele disse a Reagan que o verdadeiro patriotismo, às vezes, significava apoiar o que era melhor para o país, mesmo que seu partido discordasse. As cartas eram cruas e sem filtros, revelando um homem muito mais complexo do que os personagens que interpretava. Ainda assim, nada impactou tanto seu legado quanto sua entrevista para a Playboy em 1º de maio de 1971. Nessa conversa, ele fez comentários que ainda ressoam, incluindo uma declaração sobre supremacia branca que o público jamais esqueceu. Ele também defendeu a apropriação de terras indígenas e usou termos pejorativos ao se referir a perdidos na noite, Midnight Cowboy. Essas palavras ressurgiram em 2019, depois que um único tweet reacendeu a indignação nacional. Debates acalorados explodiram. Questionou-se se ele ainda deveria ser homenageado em espaços públicos. E, uma vez que essa porta se abriu, mais aspectos de sua vida vieram à tona. Suas 81 bonecas Cassina acrescentaram outra camada de complexidade. Ele as colecionou ao longo de décadas. Sua primeira foi uma Cassina de Remis, que comprou no início dos anos 1950 por $501 americanos pôster autografado. Ele buscava as raras, as sagradas, até mesmo a Cassina do deus da guerra Zuri, que, segundo a crença, jamais deveria deixar as terras tribais. Só essa boneca vale mais de 250 mil hoje, e continua sendo um dos itens mais debatidos de sua coleção. Ele chegou a encomendar caixas personalizadas de Manfred Susuniwa em 1968. 5 bonecas que combinavam seu rosto com desenhos tradicionais. Uma delas foi vendida em 2020 por $1,8 milhão americanos. Ele possuía bonecas de ação com partes móveis. Uma boneca de goma laca de 1,2 metros de altura, com cabeça giratória, foi segurada por mais de $500 mil americanos. E em 1975, ele narrou um documentário sobre elas, demonstrando um fascínio genuíno que contrastava estranhamente com as controvérsias geradas por sua coleção. Os debates em torno dele logo se espalharam para o espaço público. O aeroporto John Wayne, no condado de Orange, tornou-se um ponto central. O aeroporto foi renomeado em 1979. Mas, em junho de 2020, durante os protestos nacionais que se seguiram ao assassinato de George Floyd, líderes locais pressionaram para que seu nome fosse removido, citando declarações feitas por ele em 1971. O condado havia mudado ao longo dos anos. Em 2018, os democratas conquistaram todas as 7 cadeiras do Congresso, marcando uma mudança na cultura e nos valores. Os defensores da mudança de nome argumentaram que mantê-lo transmitia uma mensagem errada. Os oponentes afirmaram que apagar a história não resolvia nada. Seu filho, Ethan, se manifestou, insistindo que seu pai não era o homem que aquelas antigas citações sugeriam. Os debates continuam até 2025. Nesse mesmo ano, a USC removeu sua exposição sobre John Wayne. A Escola de Artes Cinematográficas a exibia desde 2012, mas estudantes ativistas pressionaram por sua remoção, alegando que ela fazia com que estudantes negros se sentissem indesejados. Em 10 de julho de 2020, a exposição foi retirada. A USC explicou que as discussões sobre racismo sistêmico exigiam uma nova reflexão. Alguns consideraram a decisão necessária. Outros disseram que era revisionista. Ela revelou como se tornou difícil para as instituições decidirem como homenagear figuras históricas com legados complexos. Em meio a tudo isso, as pessoas sempre voltavam à mesma pergunta: é possível separar a arte do artista? Alguns dizem que sim,
Consideram filmes como Rastros de Ódio, Rio Bravo e O Homem que Matou Liberty Valance clássicos americanos que moldaram gerações de narrativas. Outros afirmam que o homem por trás desses filmes tinha visões tão nocivas que chegaram a contaminar a própria obra. Os argumentos circulam por escolas de cinema, críticas, redes sociais, salas de estar, e ainda assim nenhuma resposta parece completa. Dentro da própria família, a tensão é ainda maior. Quando ele morreu, em 1979, seu patrimônio era avaliado em 6,85 milhões de dólares americanos, o que equivale a mais de 26 milhões de dólares americanos em 2025. Seu testamento utilizava uma fórmula peculiar que previa que cada filho recebesse 5 mil dólares americanos multiplicados pela idade, menos 21. Os filhos mais velhos recebiam mais. Os mais novos, muito menos. E, escondida no testamento, havia uma cláusula que proibia ao marido de sua filha Ronnie, Donald L. Cava, de receber qualquer quantia da parte dela na herança. Essa única frase gerou décadas de especulação. Ao longo dos anos, essas pequenas fissuras se alargaram. Em 2006, Ethan Wayne se envolveu em uma batalha judicial com a viúva de seu meio-irmão, Michael, por itens de memorabilia, como o tapa-olho de bravura indômita e a última carteira de motorista de Wayne. Em 2010, Asa Wayne processou Ethan e a John Wayne Enterprises, questionando o valor da empresa. Ela pediu 15,4 milhões de dólares americanos. Ethan, 10,7 milhões de dólares americanos. Isso mostrou o quão fragmentada a família estava e o quão grande ainda era o legado de Wayne. Administrar esse legado tem sido igualmente complicado. Em 2011, a John Wayne Enterprises leiloou mais de 700 itens pessoais, arrecadando 5,38 milhões de dólares americanos. Em 2014, a empresa entrou em conflito com a Universidade Duke pelo uso do nome Duke para o bourbon. A marca então se expandiu para vinhos, destilados, produtos licenciados e até mesmo um podcast chamado John Wayne Gritcast. Em 2022, algumas pessoas adoraram o toque moderno. Outras acharam que se distanciava demais de quem ele era. E mesmo dentro da família, não há consenso sobre como perpetuar seu nome. Ethan frequentemente reconhece a dor causada pelas palavras de seu pai ao defender o restante de seu legado. Asa mantém-se firme na sua posição de que as tentativas de o cancelar são injustas e incompletas. Alguns netos chegaram mesmo a processar o espólio em 2014, alegando que foram excluídos das decisões relativas ao seu nome e imagem.